A gente está aqui na ocupação da UFAL, Arapiraca, para gravar o primeiro podcast gravado ao vivo. Já tem alguns episódios que a gente publica ao vivo, assim, ao vivo quero dizer com plateia, né? Apesar da plateia não ser tão grande. Mas os outros que a gente publica ao vivo, eles são no agreste à esquerda. O podcast não teve nenhum até agora. Bom, agora começa lá, né? Eu sou Carlos Galdino e hoje temos como convidados... Eu sou Bruno Barbosa, do Centro Acadêmico de Administração. Meu nome é Isaac, estudante de letras aqui da UFAL Arapiraca. Você está na plateia, né? Sou plateia hoje. Pronto, bora lá. Noir. Politicast News. As notícias que a gente separou aqui, né? O primeiro agrupamento de notícias é sobre o Michel Temer e tecnologia. Começa com uma preocupante para quem acompanha o cenário do software livre, principalmente para quem acompanha desde a época que o Lula ganhou, que foi quando houve uma implementação de uma política de Estado mesmo, né? Uma política mais assim, em prol da economia e da soberania nacional, de adotar software livre em alguns ministérios e em vários cantos. E a novidade é que houve uma portaria, não lembro. Você viu a notícia? De que? Sobre isso da Microsoft? Não, o que eu vi foi que houve uma reunião, né, de portas fechadas entre alguns membros do governo Temer, não sei se o Temer estava também, e o pessoal da Microsoft, né? Então a gente já deixa bem claro porque o golpe de Estado ele é um golpe financiado pelo capital externo, né? E a Microsoft nada mais é do que capital externo. E que esse tempo todo ficou se sentindo mal por estar colocado de lado em certos cantos, né? Exato. Em benefício do software livre. E, se eu não me engano, essa reunião foi para discutir a implantação de um centro de inteligência, né? E de transparência da Microsoft no Brasil, para atuar também na América Latina. Eu fico pensando, né, o quanto isso pretende interferir na soberania dos outros países também, né, de espionagem, esse tipo de coisa. E é onde a gente vê a entrada do neoliberalismo na América Latina, né? Porque se você começa a trazer de um contexto histórico, né, a tentativa de golpe na Venezuela, né, já deu início, foi iniciado por isso, né, da entrada dos Estados Unidos, a parte da Bolívia também, Paraguai. Então mas fica muito claro que o Brasil está sendo entregue, né, ao capital financeiro externo a todo custo aí, né? E depois dessa reunião veio a notícia de que o governo pretende investir em 500 milhões em produtos da Microsoft, né? É um tanto quanto contraditório você ter uma PEC, né, para limitar gastos, você funcionando há 13 anos já, né, que foi o tempo do governo petista, né, com software livre, né, em escala federal e eu diria até em escala estadual e municipal também, né, que em algumas prefeituras e alguns governos de estado funciona, né, principalmente aqui em Arapiraca, por exemplo, é um exemplo disso. Exato, depende muito do local, mas em Arapiraca houve um investimento e olha que não era nem governo do PT, né? Sim. E aí o pessoal começa a utilizar esse mecanismo aí de dizer que é corte de gasto, mas vem essa crise é essa, aí, né? Essa crise aí é no bolso do trabalhador só, né? Outra foi um acordo que está sendo feito lá com a Anatel para privatizar a estrutura de rede, a infraestrutura de rede do país. Os caras tentam a todo custo, né? A gente vê que a galera segue nessa linha de que tem que privatizar porque privatizar é bom, porque as empresas privadas funcionam, quando na realidade a gente vê aí a questão da Oi, né? A Oi era uma estatal, né? Antiga Telemar, né? Telemar e tal. E hoje a gente vê que quase decretou falência, não foi? Ou chegou a decretar falência, não tenho muita certeza. Eu não lembro bem, mas teve alguma coisa nesse sentido. Foi, que a dívida estava com uma dívida enorme e o Estado acabou bancando, né? Uma empresa teoricamente privada. Né? Eu acho engraçado, teve um dia que estava conversando com o pessoal sobre isso de privatizações, uma pessoa lá defendendo que era bom privatizar.
Aí citou o transporte público. Né? Ele disse, por exemplo, se o transporte público iria melhorar se fosse privatizado. Meu amigo, não tem transporte público no sentido, né? No sentido de serviço público. O transporte público que a gente chama é privado hoje. É privado, exatamente. Na verdade é uma concessão, né? As empresas têm a concessão de explorar o serviço público, né? De ganhar em cima disso, né? E a gente sabe como é a nossa realidade, principalmente aqui em Arapiraca, com relação a isso, né? Transporte. É complicado essa questão dessas privatizações aí, a gente vê que é só mais um modelo para desmontar o Estado, né? E ficar naquela história de Estado mínimo. Né? Justo. Esse é o resumo dessa PEC, desses programas, né? Eles querem mudar a forma de Estado para o Estado mínimo. O resumo é esse. É Estado mínimo até a minha empresa quebrar, né? Quando a minha empresa quebra e recorre ao Estado, né? É complicado essa situação. Eu acho que eu já falei em outro episódio, mas já que entrou nesse ponto, vale a pena falar de novo. Né? Na época lá em 2014, teve uma entrevista que eu vi da Luciana Genro, que eu achei muito interessante a falar dela sobre privatizações, que questionaram isso, né? Aí ela disse que o que ela era mais contra era a privatização de certos serviços que são essenciais. Porque na fala dela, né, gera um capitalismo sem risco, porque você é responsável por um setor que, se você gerir mal e for à falência, o Estado não pode deixar você falir e é obrigado a investir dinheiro. Assim é muito bom, né? Que é você ser dono de empresa, né? De eletricidade, de fornecimento de água. Né? É o capitalismo assim sem risco. Fácil, fica fácil demais. Que são serviços essenciais, né? São prestados para a população. Outro, ainda nessa parte de tecnologia, é uma questão sobre como o brasileiro está desprotegido diante do Estado quanto aos dados pessoais. A gente precisa de políticas claras sobre como devem ser tratados os dados de cada cidadão, né? Não existe isso. Aí tem convênios que são firmados em certos órgãos que acabam passando dados da gente, dados né? Sigilosos para empresas. Né? Um caso prático é você receber e-mail de bancos que você nunca teve contato, telefonemas de pessoas que você nunca ouviu lhe oferecendo produtos ou serviços. Isso daí não deixa de ser, né, uma abertura ali os dados mínimos que sejam telefone e e-mail, né, mas de certa forma acaba quebrando esse sigilo. Né? E às vezes até renda essas coisas, né, porque não necessariamente a fonte desses dados, né, para essas empresas de cobrança foi o Estado, né, mas o Estado não tem uma política também clara de sigilo desses dados. Então parte desses casos deve vir do próprio Estado. Sim, com certeza. O pessoal disse. Bom, a gente já falou aqui do software livre, né, e da Microsoft. Como o governo está querendo investir em Microsoft e ver o questionamento. Que crise é essa, né? Tem mais outros gastos, né? Outras notícias interessantes. E aí os links para as notícias completas vão estar na postagem. Se você está ouvindo, né, quiser ver mais a respeito, é só procurar os links. Olha só como essa crise está realmente assustadora. Cargos comissionados aumentam 1,4 mil em 3 meses de governo Temer. Gastos com cartão corporativo em 3 meses e meio superam os gastos equivalentes no primeiro semestre. Governo aumenta gastos com publicidade. Reajuste de até 41% para o judiciário. 47,5% de reajuste para a Polícia Federal e PRF é o quê? Polícia Rodoviária Federal. Isso. Bolsa empresário de 224 bilhões é mantida sem cortes. Ignorando normas, ministros fazem 238 viagens sem prestar contas. Senado gastará 200... Com os aviões da FAB, né? Isso. Que até outro momento, até então, tinha sido cancelado, né? No governo Dilma tinha sido cancelado e agora liberou geral. Agora virou bagunça. 238 viagens. Senado gastará 283 mil em reforma no gabinete do líder do governo. Governo gastará 500 mil em show de samba. E governo gasta pelo menos 50 mil em jantar para promover a PEC 241. É uma crise terrível, não? Essa crise aí que eles colocam, né? É uma crise bastante complicada, porque num cenário onde você lança uma PEC que limita investimentos por 20 anos,
Em contrapartida, você tem aí um exemplo grotesco é do líder líder do governo, né, no Senado, que é o Romero Jucá, né, que é um dos que foi investigado na Lava Jato e que disse que tinha que estancar a Lava Jato, né? A sangria. Tem que estancar a sangria. Tinha né? que tirar a Dilma para poder estancar a sangria. Exatamente. E aí daí você começa a perceber que essa crise é totalmente montada, né? Uma crise montada para colocar o trabalhador contra o trabalhador. Porque se você analisa quem é realmente contra a PEC, é quem utiliza dos serviços públicos diários, né? Então, se a gente tem um corte de investimento... E tem acesso à informação, né? Porque tem Sim. muita gente que utiliza e não tem acesso que tá achando alheio, que tá tudo bem. Tá alheio à situação, né? E você vê uma penca de notícias dessas aí, escrachando mesmo, que é um golpe contra a classe trabalhadora e a galera achando que não, normal, né? É muito difícil essa situação. Eu acho que fica bastante claro que a luta contra essa PEC 241, agora PEC 55, né? Ela tem que ser realmente de resistência e tem que ser realmente combativa, né? E por mais que o governo esteja alheio às ocupações, aos atos, à futura greve geral que pode ocorrer, a gente não pode ficar alheio a isso não, né? Tem que lutar, ocupar e resistir. Uma coisa interessante que eu li em uma época que estava vendo sobre neoliberalismo é que desde os primeiros pesquisadores e teóricos do neoliberalismo eles já colocam que as práticas, os métodos neoliberais, eles têm uma rejeição muito alta na sociedade. Sim. E eles são mais fáceis de ser implantados em época de crise. Então, esses primeiros teóricos já falavam de se criar uma crise para facilitar a aceitação dessas políticas neoliberais. Porque o que está acontecendo. O capitalismo ele é um sistema que vive em crise, né? Ele é cíclico, né? O capitalismo ele cria essas crises para poder ele mesmo se salvar delas, né? Então, fica nessa. Ele cria uma crise, inventa ali, o país está em crise, quando na verdade só balé. Para fugir da própria crise que ele inventou, né? É muita balela dessa galera. Teve uma notícia interessante que foi que a Justiça do Estado de São Paulo condenou o Estado por violência policial em manifestações. Vocês viram essa notícia? Violência policial, né? Não, isso daí o caráter repressivo da PM não é de hoje, né? Não, mas o interessante é a Justiça condenar. É o Estado, né? A Justiça condenar, porque... De não usar bomba e bala. A repressão mesmo. Usar bomba e foi proibido usar... então deve ter sido essa notícia. Bala de borracha. E foi pedida explicação também, não foi sobre o... Sim. Mas aí foi da repressão policial. Proibido, por enquanto. Isso aí, a gente está num cenário tão de exceção, né? Tão de ditadura, que a gente fica muito feliz com uma coisa que era para ser a coisa mais comum do mundo, né? A justiça condenar uma ação desse tipo da polícia, mas é uma coisa que a polícia está tão solta. Mas é um cenário tão louco porque a gente fica assim, né? Um judiciário que é tão omisso, tão corrupto, né? E você vê eles se posicionarem dessa forma é até estranho, né? É de ficar com o pé atrás. Pois é, ainda no judiciário teve uma notícia aqui que diz que 3 a cada 4 juízes têm super salários. Normal. Não, super salários, né? Mas salário são os 4, né? Agora um super, o aí são 3 super, e 4. eu acredito que o critério para definir super é que é acima do presidente do STF, né? Pois é. Não é isso? Esse ou seja, também. que seria ilegal pelo sistema... Sim. Pelo status. O salário ele não pode ultrapassar o limite, né, do juiz, né, do Supremo Tribunal Federal. Exato. Né? Então mas aí teoricamente ele não supera, né? Mas quando vai juntando os benefícios e etc e tal, Mas o absurdo é que são 3 a cada 4, né? Quantos juízes tem no país? Ordem de 1.000, de... Sei lá, velho, deve ser 10 muito, mil. deve ser muito. Porque tem os 100 níveis, né? Juiz federal, juiz estadual, né? Tem os níveis de juiz, né?
com certeza é muito. E aumentaram mais ainda agora, né, com o tema. Pois é, tá aqui, ó, 41% de reajuste para o judiciário, né? Até um tempo desse aí, o Supremo era considerado aqueles caras, né? De outro mundo, superior. Aí veio a TV Senado e fez com que houvesse uma proximidade maior. Mas mesmo assim eles ainda têm aquela coisa de estrela. É a TV Justiça nesse caso, não? Não é a TV Senado, é a TV Justiça. Para os do Supremo. É Justiça? É. Eu acho que é a Justiça. E Senado é Senado, Câmara é Câmara, né? Cada um tem sua TV. Mas aí veio, da mesma forma que aproximou o eleitor, o cidadão, para estar assistindo ali, né? Para estar mais próximo, entre aspas, fez com que eles virassem meio que estrelinha, né? Que eu vi um debate sobre isso também, que eles têm aquela coisa toda de estrela, de eloquência, né? De falar melhor e tal. E ao mesmo tempo também aproximou a mídia deles, né? Fez com que a mídia ali visse mais como é que rolava ali os bastidores e a vida deles em si. E o interessante é que eu vi um debate uma vez mostrando que eles e que ali também tem muita podridão, né? Que eles já sabiam, era um debate entre jornalistas, eles já sabiam que existia podridão ali, mas viram na prática. Ficou mais explícito. Aí um jornalista não quis citar um dos juízes do Supremo, aí disse que chegou lá e perguntou: você queria ser julgado por quem? E olha, sinceramente eu queria ser julgado pelo Moro. Se fosse para ser julgado, se eu cometesse um crime e fosse para ser julgado no Supremo, eu preferia ser julgado pelo Moro. Porque é cobra comendo cobra ali dentro. E a gente tem essa Porque ideia, ele não é do PT, né, também? Provavelmente. É complicado, porque eu insisto sempre nessa tecla do golpe, né? Porque foi um golpe judiciário, um golpe parlamentar e um golpe midiático, né? Porque você vê o judiciário totalmente vendido, né? Você vê aí, o golpe foi dado e o reajuste no salário também. Reajuste esse já sido negado no governo Dilma, né? Então a gente começa a perceber quem está pagando a conta da festa aí, né? E na própria essência do direito, né? Você vê os cursos de direito, você já vai pegando da raiz mesmo. É uma questão bem complicada. São cursos extremamente conservadores. Conservadores e totalmente... Chegando a ser até elitista. Agora, essa aproximação, né, pela TV Justiça é uma coisa positiva para a sociedade, só que pela forma como os ministros são, né, pela cabeça deles, eles reagiram muito mal e acabam ficando muito dependentes de opinião pública, dando muita entrevista, se expondo demais, né? Porque os juristas mais antigos, eles gostam de dizer que os juízes devem falar só através dos autos, né? Não devem se expor na mídia. Pronto, e é exatamente o que não está acontecendo. Boa observação. Né? Foi feita essa observação também nesse debate. Que eles viram meio que estrelinha ali, chega no aeroporto, fica tirando selfie, não perde a oportunidade para estar dando entrevista. Então, falando sobre aqueles assuntos ali, então é questionável também. Eu acho que a aproximação e a curiosidade do público e da imprensa em torno da atuação deles é interessante. O problema é a forma como eles reagem a isso. Né? A escola sem partido. Eu acho que todo mundo lembra dessa proposta. Proposta, né? Bom, o Rodrigo Janot disse recentemente que é inconstitucional. Sim, com certeza. Não, isso a gente sabe. Agora a questão é qual é o poder da palavra do Janot no desenrolar das decisões sobre isso, né? Que é um peso, né? Que queira que não queira um peso, ou pro positivo ou pro negativo. O que é que vocês acham? Rapaz, essa escola sem partido aí é uma furada, né? A galera vem com essa história de doutrinação, de ideologia marxista, doutrinação marxista, comunista, o que for. Mas se a gente para analisar, né, o moleque tem aula de religião, né? Dentro da escola. Isso não deixa de ser uma doutrinação se a gente partir por esse lado, né? Sabe uma coisa interessante no Anticast, que eles estavam falando sobre reforma do ensino médio?
Aí um deles comentou essa história de que existe um exército, né? Tem gente que pensa isso, que existe um exército de professores doutrinando os alunos para teorias de esquerda. Aí eles disseram lá, se existe isso mesmo, não está dando certo não, porque a gente elegeu o Congresso mais conservador de 64. Cadê os doutrinados? Não, sim. Isso só mostra como não tem o menor sentido, né? Não, se existisse essa doutrinação, a gente não estava aqui dialogando e debatendo contra o capital, não. Pô, a gente estava num processo já de revolução comunista. Não tem isso é sem noção dessa galera, é uma viagem totalmente... eles falam que é doutrinação, mas a viagem deles é totalmente doutrinada, entendeu? Não, e na verdade isso é só um argumento, não é uma coisa de ingenuidade, de achar que... Não. É um se argumento. os professores fossem vilões, sendo que na verdade é a mídia que é Sim, o vilão com da história. certeza. Eles estão querendo inverter os papéis. Exatamente. Não, e isso aí, a intenção deles é calar quem pensa diferente, porque a mídia, ela doutrina muito para a direita e eles Sim, falam com disso. certeza. Se a gente cala os professores, o discurso que vai valer é o da mídia, que é o deles, né? Cara, é um total retrocesso, assim, é como se aqueles parlamentares ali que aprovaram pegassem uma brechinha ali, uma oportunidade para defender uma coisa que eles nem eles conhecem. Ou não conhece a fundo, mas sabe para que serve, né? É um instrumento que sabe para que serve, vai lá, vota e acabou. Como foi o caso aqui do Nezinho, né? E foi aquela polêmica toda, e foi lá e defendeu um projeto que não é nem dele, né? Ou é dele, mas Não, que estava por trás alguém Aquele projeto foi feito por setores da Igreja Católica. O que ele dizia nas O entrevistas... original dizem que é da família Bolsonaro lá. Sim, né? juntamente com setores daqui de Alagoas, tinham setores conservadores da Igreja Católica. Que ele chegou Inclusive na uma época... entrevista falando que essa era uma característica, assim, uma peculiaridade daqui, né, de Alagoas, Sim. porque em outros cantos a igreja não estava tão envolvida nisso quanto estava aqui. A gente Em deixa apoio a esse isso fica projeto. tão claro que no dia da votação tinha um pessoal fazendo uma reza na frente da Câmara Legislativa. A galera tava fazendo novena para o projeto ser aprovado. Eu estava lá no dia, eu achei muito engraçado, foi a faixa que colocaram na igreja, na catedral. Sim, lá, na catedral. que era contra a doutrinação. Porra, a Igreja Católica vai falar de doutrinação. Rapaz, por favor, é polêmico, velho. polêmico. Por favor. Pra você ter ideia, pô, o meu professor Ricardo, o Ricardo que ensina aqui pra gente, ele tá fazendo doutorado agora. Ele pegou o projeto todinho, artigo por artigo, foi analisando cientificamente, que ele até apresentou em Sergipe, foi analisando artigo por artigo, artigo por artigo. Teve até uma vez que ele apresentou pra gente aqui, né, o pré-projeto. E artigos, ele comparou com os artigos da época da ditadura. E só mudavam pequenas palavras, pequenas palavras que mudavam do artigo atual do Escola Livre. Né? Ele foi fazendo toda uma análise e inclusive teve que fazer assim, um estudo de quem era o Ricardo Nezinho, o porquê que ele estava defendendo aquilo, foi ver a questão da família dele, das influências dele, para a gente ver que há uma coisa muito forte de retrocesso com relação a isso. E de pegar assim, um instrumento como esse para querer retroceder cada vez mais dentro das escolas. O Ricardo Nezinho, na verdade, ele se elegeu, né, desde a primeira eleição dele como vereador, ele se elegeu com base nas igrejas evangélicas. E católicas. Também, mas era, não sei se ainda é ou não, mas ele é de igreja evangélica e ele se elegeu através de voto das igrejas, né, dos cristãos. Muitos dos que estão lá no poder, que se dizem cristãos, que alega ter aquela fé, eu acredito que na maioria é falsa. Mas é aquela história, né? O conservadorismo, ele leva a isso. Você tem que ver aonde a galera se amarra, né? No Brasil, é uma maioria cristã, esmagadora. Isso, eu sou cristã, mas eu não caio naquele papo de cristão mais, não. Então, qual é o dele? São segmentos, né, da igreja, das igrejas. Eu acredito que eles levam essa questão de ser cristão já para poder iludir o povo acreditar no que eles estão pregando, entre aspas. 64 é uma prova clara disso, 64, né? Quando você sai a marcha da família, família com Deus, né?
Então você já percebe dali Foi que... o primeiro grande movimento de apoio ao golpe, não de foi? apoio ao golpe de 64, que é essa questão da marcha de Deus com a família. E hoje você vê num cenário que a gente tem de Câmara dos Deputados, Senado, a galera se pegando totalmente essa questão do cristianismo, do catolicismo, até da parte protestante, para poder se eleger e se perpetuar no poder, né? Porque chega com um discursozinho de que a gente vai defender a família e os bons costumes, né? Fortalecer a bancada. A bancada, né? Que é a bancada da bala, da Bíblia. Mas é o que dizem, até o Jean Willis gosta de dizer também, né? Que ele não considera aquela bancada evangélica, é evangélica mesmo. Não Né? considera. É um grupo de representantes de igrejas neopentecostais que tem um projeto de mudanças assim, E o altamente tanto de- terríveis. nos Terrível, discursos, o tanto de vezes que eles colocam o Mas nome tem de muito Deus em vão. evangélico que assim não pensa, não concorda com aquilo de outras igrejas assim que, né, que tem uma visão mais social, Um mais exemplo mais claro foi na votação do impeachment, né? Isso, era todo momento Deus, família, e tava na cara que o que importava era só a família deles, o restante que se O dane. golpe dado hoje é o golpe de 64, só que digital, né? É um golpe com as suas modificaçõezinhas, né? Porque teve que se E adequar. já que de teve se 64 adequar, não né? teve disparos, né? Então não precisaria dos militares hoje para ser o mesmo Militares, golpe. exatamente, porque em 64 teve toda essa questão desse apoio, né? Que a luta contra o comunismo e etc e tal. Hoje não deixa de ser diferente quando a galera abre a boca para dizer que o PT queria implantar uma ditadura comunista no Brasil. Porra, Pra os- PT, né? Implantar Isso é uma ditadura piada, né? comunista. Isso é uma piada de mau gosto. E para os ouvintes aí que se interessar mais sobre a questão da Escola Livre em Alagoas, depois eu posso pedir ao professor o artigo, né, que ele escreveu para apresentar. Inclusive vai fazer parte do doutorado dele, para o pessoal analisar, né, analisar a análise que ele fez sobre os artigos, né, Sim. que é bem detalhado mesmo, bem explicativo, mostrando ponto por ponto aquilo ali, o retrocesso e essa busca de cada vez mais perpetuar essa ideologia, né. Vamos lá. Continuando, temos outra decisão do Supremo, que foi a de que os servidores públicos que estiverem em greve deverão ter os seus pontos cortados, independente de a greve ser julgada legítima ou não. Mas deu pra Aí, falar. se ela for julgada legítima depois, aí os vencimentos são pagos retroativamente. Retroativos. Mas a regra é que o ponto seja cortado. É você querer desmontar a classe trabalhadora de toda forma, né? todos Porque os lados, você né? vê Atirar que pra a todos greve os é um lados. direito constitucional, né? Mas ultimamente a Constituição também não está valendo de nada, né? Pois é. Mas você vê que aí, bicho, é você desmontar a classe trabalhadora a todo custo, né? Você tirar o único direito que o trabalhador tem de reivindicar por melhoria, sei lá, no seu setor de trabalho, na questão de salário, enfim, das diversas formas que o trabalhador tem, você coibir o direito à greve, porra, isso daí fica claro e evidente que o golpe está dado. Não, injusto quando está se discutindo a construção de uma greve geral para barrar essa PEC, ou Isso, seja, construção de uma greve geral. há um conluio aparentemente. Com certeza. Do STF. Sem liberdade de expressão. E atirando para todos os lados e usando justamente a justiça, né? Usando a máquina pública. a máquina pública, o judiciário, né? Aí nesse ponto eu acho interessante O aparelhamento. falar sobre o paralelo que o pessoal gosta de fazer, a falsa analogia com o setor privado, que diz que no setor privado tem o corte de ponto. Acontece que no setor privado, quando uma categoria entra em greve, isso impacta financeiramente o empregador. E Sim. então ele se sente inclinado a querer negociar para acabar logo com a Sim, greve. sim. No setor público, quando uma categoria entra em greve, o que a gente mais tem visto é os gestores ignorando a greve, fazendo de conta que não acontece nada, botando em dificuldade para negociar. Negociação. Né? Ou seja, é um cenário totalmente diferente. E aí, se nesse cenário você ainda corta o ponto do servidor, você cria uma desigualdade muito grande. Não existe essa analogia com o setor privado por conta disso. Porque a prática comum dos gestores públicos tem sido essa de tentar ir empurrando com a barriga. E mais uma Aí vez, você só pune, né, um lado da história. Vai punir mais ainda o trabalhador que está tentando negociar e o gestor não quer. e mais uma vez se toca a questão do judiciário, né? Porque é a base, uma das raízes dessa mudança nas legislações, né? Previdenciária, né? E todas as legislações trabalhistas e tal.
Porque é daí que eles fazem, daí que eles mandam e desmandam, né? Como ele falou, é com a Constituição que já foi criada já a partir de uma classe, né? Já é criada para as demandas de uma classe. Sim. Então é muito séria essa questão do judiciário e batendo na tecla também da formação desse judiciário, porque os cursos de direito... E o judiciário que a gente tem hoje é o mesmo que tinha na época do regime militar, né? Não sofreu nenhuma mudança na redemocratização, que é outra falha. A confiança do judiciário, também segundo pesquisas, está mais baixa do que a confiança na TV. Vocês viram isso? Está em 29%. Eu acho que eles confiam mais nos apresentadores. Estão fazendo jus, né? Essa daí chega a ser hilário, né? Chega a ser uma piada. Né? Tem um artigo também que vai estar na postagem, o link, que é de uma pesquisadora explicando como o STF influenciou no impeachment. Com decisões que tiveram impacto no processo de impeachment e foram tomadas em momentos-chave, né? O STF tem as duas mãos ali no processo de impeachment. É claro, e não foi uma pequena influência não, ele tinha as duas mãos ali, tá ligado, os fantochezinhos, eles estavam ali em cima, ó, só arquitetando ali, ó, mexendo. É um debate que está sendo muito, eu tenho visto muito assim, na geral, é a questão das medidas, né, das 10 medidas, que agora são 18 medidas. São 18 agora? Aumentado para 18, e estão querendo tirar algumas e tal, reformular, né, aquilo tudo. Batendo na tecla dessa questão aí do judiciário, que é muito forte isso aí. Na prática, aquelas medidas são uma jogada oportunista para dar mais poder ainda, né, para o pessoal. Sim, com certeza. Não são medidas que vão necessariamente melhorar o combate à corrupção, são medidas que vão tirar direitos civis e dar mais poderes para eles. Isso de modo geral. Há um debate também daquela questão do foro privilegiado também, tem um debate bem intenso agora no judiciário em geral, e eu acho que quem não está muito próximo assim do judiciário às vezes não vê esse debate muito a fundo, mas há um debate muito forte com relação a isso também e com relação ao tempo que um político, né, passa para ser julgado no STF. Sim. Tem essas questões também. Está sendo bem debatido. Mas isso aí das medidas é parecido com a PEC 55. Assim, é quando você tem um argumento de uma coisa que está dificultando, e ao invés de você criar uma estratégia para atacar essa coisa que está dificultando, você vai atacar uma terceira. No caso da PEC 55, o que motiva essa PEC é que o orçamento do governo está crescendo, assim, o que se gasta com a dívida pública. E que se continuar nesse pique, daqui a tantos anos vai ser mais de 100% do PIB só na dívida pública. Aí, ao invés de tentar atacar a dívida pública, ataca os serviços públicos. É parecido nessas medidas, né, de combater a corrupção. A que eu lembro agora é aquela que já foi até aprovada, né, de a pessoa poder ser presa se for condenada na segunda instância. Sim. Por quê? Porque se recorre e se passa muito tempo, né, vai pro judiciário. Isso nas análises. Só que qual é o problema que isso mostra? O problema é a morosidade da justiça. Vamos criar métodos para agilizar o andamento, né, dos julgamentos. Ao invés de agilizar os julgamentos, vamos cortar a etapa e impedir que a pessoa tenha direito de defesa. Né? Prende logo e acabou a história. Distorce a coisa. É complicado. Né? A média é de 5 anos do julgamento. A média, né? Isso aqui devia ser atacado, né? Criar formas de agilizar. Processos, né? De você... Processos. Processo de você diminuir esse fluxo, né? E tal. Métodos digitais, né? Porque hoje em dia a justiça tem utilizado também essas plataformas digitais para dar uma celeridade nos processos, mas parece que não. Sem contar, viu, que dizem que a maior parte desses recursos que vão até o final são do próprio Estado contra as pessoas, não são de pessoas que estão recorrendo. Né? São de empresas que não querem pagar.
aí estados de exceção, ditaduras, regimes autoritários, é comum não tolerarem vozes dissonantes do discurso deles. E nessa linha a gente tem visto uma crescente criminalização dos movimentos sociais. Sim. Os fatos mais recentes foram uma escola do MST que foi invadida, Escola Nacional Florestan Fernandes. que os que foram acusados e como é que diz, tiveram ordem de prisão, né? Sim. Foram acusados de pertencer a uma organização criminosa, ou seja, né, estavam chamando o movimento do Sem Terra de organização criminosa, de forma a deslegitimar uma coisa que não faz o menor sentido, né? É um julgamento preconceituoso de um movimento social. E a mais recente foi aquela fala do Mendonça Filho, que iria processar a UNE e o JS e o UBS, né? pelo prejuízo que teve no Enem. no Enem. Essa questão da criminalização dos movimentos sociais, do movimento estudantil, eu acho que ele já vem desde antes mesmo de 64, né? A partir do momento que o movimento estudantil e os movimentos sociais começam a ter, de certa forma, uma voz, né, perante a sociedade, a galera que está ali no poder começa a se incomodar, né, com isso. E a questão da invasão na Escola Nacional Florestan Fernandes é típico, né? O MST ele já vem sendo criminalizado desde a sua criação, né? Já é taxado como um movimento de vagabundo, um movimento de baderneiro, né, de desocupados e etc. Então o MST, que é um movimento totalmente de luta, que constrói luta de verdade, como a galera sabe que ele incomoda muito, né? Eles criam esses mecanismos de marginalizar, né? E eles reivindicam. Passaram uma visão tão forte do MST que até hoje perdura, né? Essa questão fizeram ele de saco de pancada há tanto tempo que até hoje tem isso. E a reivindicação deles tem a ver com a Constituição, né? Sim, a reforma agrária. Não é nada maluco, comunista, não, tá lá na Constituição de 88. Chegaram a dizer, até eu vi alguns comentários no Facebook, que os alunos que estavam ocupando escolas estavam sendo pagos pelo PT. A imaginação é grande. Agora o saco de pancada é o PT, tudo é o PT. Essa questão é complicada porque se a gente for analisar, tudo remete a 64, né? Porque quando o Jango ia assumir o governo, né, tinha no seu plano de base a questão da reforma agrária, né? E desde então a reforma agrária não consegue ser realizada e o mínimo que foi realizado foram nesses anos do governo do PT, né? E a gente vê agora essa criminalização dos movimentos sociais, não só do MST, a gente fala do MST porque foi o que sofreu, evento recente, né? Um evento recente. Mas os movimentos LGBT, movimento negro, movimento de sem teto também, que é bastante criminalizado. Então a gente vê que isso já é uma construção que vem acontecendo, não é de hoje, né? Agora, se eu não me engano, o Alexandre de Moraes, ele tem uma postura de criminalizar mesmo esses movimentos, né? Que é o ministro da Justiça, que era o secretário que era secretário de Segurança Pública de São Paulo, né? Não, tem discursos falando disso, totalmente autoritário e totalmente repressor, né? O discurso dele, né? Tanto é que a gente sabe como é que a polícia de PM, a PM de São Paulo funciona, né? Do caráter totalmente repressivo. Pois é, aí essa intenção de criminalizar movimentos sociais, quando a gente lembra que esse ministro foi nomeado no primeiro dia de governo interino ainda do Temer, né? Isso não é de graça, isso não é à toa, não é coincidência. O governo golpista já sabia, né, que as articulações para a derrubada, né, que ele seria incomodado de todos os lados, né? Então nada mais justo de pegar um repressor e botar como, né, um ministro, né, para fazer a salvaguarda dele, né? E aí a gente pega também essa questão da UNE, né, e da UBS, que é dirigido pela UJS, né, os movimentos, as uniões nacionais dos estudantes, né, tanto secundaristas quanto universitários, que é dirigido pela UJS, e acaba sendo marretada, né, de todo lado também. E a galera colocar que essa conta deve ser paga pela União Nacional dos Estudantes, pela União Nacional dos Estudantes Secundaristas, é totalmente sem noção, né, porque a gente sabe que existiam métodos para o Enem ser realizado sem que houvesse o prejuízo nem para o MEC e nem para o próprio candidato, né? Pegar um e
colocar como saco de pancada. E essa construção que o governo está querendo fazer, o Mendonça Filho Porque vem ele tentando sabe fazer, que, né? ele Colocar sabe estudante contra estudante. Tem muito movimento ligado a que foi para as ruas, né, defender o Fica Dilma, né, e a favor da gestão, né, do PT, e eles pegaram e saem pegando não vai ter gol. e metendo principalmente as que estavam ali, né, botando a bandeira, né. Não, e agora o momento e o cenário que está posto é disso, né? E sobre a Uni, já teve alguns meses Sim, aquela Malafaia, CPI, né? O bonitão do Malafaia abriu uma CPI contra a Uni, né? Dizer que havia desvio de dinheiro e etc e tal, né? Mais um motivo de criminalização do movimento estudantil, né? E é como eu falava, no cenário que está posto, a criminalização do movimento estudantil, principalmente depois dessas ocupações, vai vir dobrado agora, né? A gente já percebe isso na própria mídia, nas próprias redes sociais. A galera descendo a lenha, esses estudantes vagabundos, né? Não deixam os outros estudarem. As entidades vão ter que estar fortalecidas, né? Vão ter que E pensar a escola sem partido vai... também, eles vão tentar empurrar, vão aproveitar o momento para embalo, usar né? como... Que essas ocupações são motivadas pelas entidades comunistas, né? Ideologicamente marxistas e etc e tal, como a galera vem falando, né? Tem muito pano ainda na manga aí, até terminar essa gestão aí do tempo. Esses 2 anos de inferno, né? A ponte para o inferno foi construída, né, já, né? E o medo também é de quem vai vir depois, né? Sim. Dependendo de como ele saia, vai ser pior, né? Porque se ele saísse esse ano ainda, teria eleições diretas, o que não garantiria muita coisa, porque o Congresso continuaria o mesmo. Mas se ele sair no ano que vem, vai ser pior, porque vai ser um dos deputados que vai ser o presidente até o final. Com certeza ele... Mas será que ele sai nesse período? Durante esses 2 anos, eu creio eu que ele está muito blindado, né? Ele conseguiu, para dar o golpe, ele fez usar cordões, né? Típicos do PMDB. De você comprou a Câmara dos Deputados, comprou o Senado, comprou o Judiciário, comprou o capital externo. E comprou o PIG. Comprou tudo. Né? Partido. Comprou tudo para poder se manter o durante da imprensa golpista, para quem não conhece a sigla. Passar esses 2 anos de poder colocando medidas que vão ferir diretamente os direitos da classe trabalhadora, o direito dos estudantes, o direito da população em acesso aos serviços públicos. Né? A intenção é essa, porque se a gente pegar o projeto deles, né, intitulado de Ponte para o Futuro, que é uma ponte para o inferno, a gente vê aí, né? Ele é o capeta aí que já começou a... E ele foi lá e disse, essa galera aí que tá aí ocupando aí, esses estudantes, não sabe nem o que é a PEC. Subestimando o movimento totalmente, assim... Dizem que é modinha. Consegue na modinha. Mas por que ele fala isso? Porque ele tem a blindagem, nesse caso especificamente, da mídia. Com certeza. Ele não foi brando assim, não. Ele foi bem taxativo, porque tem a blindagem. Tem a blindagem de todo lado, ele está blindado ali, por isso que o governo, por isso que o MEC está se comportando tão neutro com relação às ocupações, por isso que ele está... A primeira notícia que ele falou foi isso, né? Depois de quase um mês de ocupação rolando aí pelo Brasil todo, a primeira vez que ele se manifestou foi essa, né? Em dizer que a galera não sabia o que era nem a PEC. Então a gente percebe que estão marginalizando e o ataque que vem um ataque forte. O ataque vem forte, porque tá caladinho demais. E aí o que resta pra gente é só a resistência e a construção da luta, né, velho? Não tem pra onde correr. Rumo à greve geral. Parar o país. Isso aí. E saindo um pouquinho do país, como vocês viram a vitória do Pato Donald Trump? Pato Donald Trump, né? O negócio é complicado, porque a gente vê a gente começa a perceber o neoliberalismo mostrando as garras quando a gente pega o Macri na Argentina, né? Inicia com o Macri na Argentina, passa e chega agora no Donald Trump, né? Que é um bilionário que está pouco se lixando, né? É a postura da América. É a postura da América, né? Você vê como eles estão se inserindo, né? É um oportunista que vai ser usado para as questões nacionais. Eu já vi um debate que a Hillary seria ruim para
para a política externa. Não, é o contrário. O Trump, nesse caso, vai ser ruim para a política externa e bom para a política interna, sendo no sentido de nacionalismo, né, que ele Sim, tem totalmente coisa, patriota, né? e ela seria ruim para a política externa. Né? Então há essas questões vendo da visão de fora, né? Vendo da visão externa. É uma coisa, 6 por meia dúzia ali, né? Lógico que a gente sabe que o Trump é um cara totalmente xenofóbico, racista, homofóbico, né? Tudo que há de ruim, e ainda tem essa questão do patriotismo exacerbado, né? Que o americano por si só já tem esse nacionalismo, né? E quando você pega um cara desse que planeja construir um muro para latino-americano não entrar na América, né? O sonho americano de vida. Porque a Hillary e as influências dela é de injetar dinheiro no exterior, né? Nos países, no Oriente Médio, né? Para controlar mesmo. E ele já é de fazer a crítica a isso, né? Essas questões de investir dinheiro, assim, de controlar, digamos assim, como foi o caso que foi uma das precursoras da invasão do Iraque, né? É o que dizem que ameniza, né, o medo do Trump, é que o personagem que ele criou para ganhar não é necessariamente o que ele vai se colocar lá. Tanto que o primeiro discurso dele já foi um discurso mais ameno. Porque é muita pressão, ele aí tem... não sei, né? Não sei até que ponto, né? personagem, até que ponto é personalidade, né? Eu não confio naquele cara de forma alguma. Ele é um né? oportunista, pô. Oportunista, ele tá ali só pra... Porque o cara já é bilionário, né? O cara já é um bilionário, ele não tem a intenção de enricar ou de fazer carreira em cima disso. Né? Não? Não sei. Não? Os bilionários não têm intenção de enriquecer mais ainda? Sei, né? Ele tem. A desigualdade social aumenta mais por quê, então, né? Não, com certeza, é lógico. Mas o que eu digo é que ele não tem a mesma gana que um político, por exemplo. Não é prioridade para ele. Não é uma prioridade para ele. Né? Mas se ele vê a oportunidade de fazer uma guerra para ganhar dinheiro vendendo arma, ele vai fazer e pronto. Os Estados Unidos. Como outros republicanos da história. Acabou. A tática dos Estados Unidos é essa, né? Muda presidente, o que for, mas é tentar se manter no controle do mundo, né? E é muito bom você ter só 2 partidos relevantes, porque investe nos lados. A pluralidade não existe, né? Ou você é republicano ou você é democrata. Isso daí é totalmente... Que lá, na verdade, existem vários e vários partidos também, né? Mas, assim, de expressão nacional, que tem impacto, só tem esses 2. E você percebe, né, o quanto de dinheiro é investido nessas campanhas, né? Então, os Estados Unidos é a besta-feira. Então a grande questão aí dos Estados Unidos é as relações internas e externas. Não tem para onde correr. Quando se fala em Estados Unidos, se fala nas políticas externas. As políticas externas de controle, né? Intervenção de tudo. Mas é de intervenção mesmo, de botar dinheiro lá, de intervir né, na bagunça daquele país. Tanto é que o ISIS é uma criação dos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos ele vai, vamos implantar a nossa linda democracia americana aqui, né? Primeiro ele cria o terror todinho, né? Cria a problemática todinha por fora, né? Isso já vem desde a guerra do Vietnã, Coreia, etc. Né? Quem gostou foi a Rússia, né? Criam esses ambientes hostis para depois entrarem, né? Não, nós vamos salvar a vida de vocês, vamos implantar a democracia americana. Vamos injetar dinheiro aqui no país. Mas acaba levando todos os recursos naturais do país, deixando o povo à míngua, né? E perpetuando guerras e mais guerras. E a política totalmente desestruturada para conseguir ter a dominação. O tempo é que vai dizer, né? Vamos ver o que é que o tempo diz. Boa. Voltando pro Brasil. Nacional. Vocês sabem quem soprou velhinha no último dia 5 de novembro? Rapaz, depois dessa ocupação eu perdi totalmente a Rapaz, Samarco
São Marco. Aquele incidente de Mariana Sim. completou um ano. Um ano, né? E aí a gente traz a questão da privatização, né? Porque Pois é. isso É a Vale, a na Vale, verdade. a antiga Vale do Rio Doce, né? Que foi vendida a preço de banana. 1% era do valor que ela tinha. Foi? Não, ou foi 1 ou foi 5%. Foi um valor mínimo, né? Que tipo... Um valor mínimo e aí aconteceu essa catástrofe, Pois é. né? Uma empresa privada, onde todos dizem, a privatização é a que salva. Pois é. E eles devem estar adorando esse caos que a gente está vivendo, né? De impeachment depois da PEC 55, porque ninguém fala mais Tá abafado, deles. né? Tá abafado o caso, né? É. E a comunidade que foi mais atingida, eu esqueci até o nome dela. Mariana. Mariana. Né? Que mata a história daquele local, né? Sim, com certeza. A história todinha, além das questões materiais, né, dos bens materiais, a história que se criou, e também de pessoas que morreram, né? Sim. Até hoje, aquela poeira que se forma, é tóxica. Sim. Tem cidades lá que tá sofrendo com essa questão da poeira tóxica. Sim. Até hoje. E os sobreviventes de lá estão sofrendo preconceito direto, porque tem aquela história de que eles estão pedindo dinheiro demais. Eles dizem que esses sobreviventes estão mentindo sobre os bens que eles tinham para poder conseguir mais do que merecem. Né? Aí todo canto que eles vão, as populações lá das outras cidades ficam tratando com preconceito, com discriminação, chamando eles de pé de lama, de Português. E a lama ainda... Ou seja, além de ter sofrido tudo isso que sofreram, Ainda pela demora tem a de sociedade, ser né? reparados, né, ainda sofrem mais. A sociedade hipócrita brasileira. Tem uma jornalista que está escrevendo um livro sobre o episódio, né? Esse episódio aí. Só que eu esqueci o nome dela agora, depois eu passo para você colocar o link lá. Ficar claro, né, que as privatizações não levam. Não tem muito futuro, não. Toda vez que você pensar que privatização pode ser uma boa ideia, se lembre de Mariana. Telemar, a Oi, né, no caso. É isso, né? Então a gente encerra por aqui. Querem dar algum recado final? Eu só quero dizer que o pessoal que ouve esse podcast aí, tudo, geral. venham para as ocupações, participem das ocupações aqui na Alfa Piraca. Venham aqui visitar. A programação está muito boa. Vejam a página no Facebook, todos os dias está sendo atualizada com a programação. Mas não só aqui, mas nos colégios estaduais também, de Arapiraca, de Alagoas. E esse movimento de ocupação está acontecendo no país inteiro. Então, Sim, se você é de outro estado, de outra região, estado, vai ter canto aí perto de você. Vai ter lugar para você visitar uma ocupação. O que não falta é ocupação no país. É só isso. São mais de 30, né, em Alagoas agora. Tem a Câmara agora Municipal de Arapiraca também. Eu vi falar na Secretaria de Educação de uma cidade aí que foi ocupada também. Eu ouvi também, esqueci o nome da cidade. Mas quando falam de ocupa tudo, estão levando a sério, né? Ocupa tudo, ocupa tudo. Mesmo. Ocupar e resistir rumo à greve geral. É isso aí. Ok. É isso. Bom, vocês podem mandar e-mail lá para contato@politicast.info, né? E é isso, política faz parte da vida. Até a próxima. Fora tempo!